Acredito que os animais veem o homem como um ser igual a eles, que perdeu, de forma extraordinariamente perigosa, a sanidade intelectual animal. Friedrich Nietzsche. Seja muito bem-vindo ao Manual da Mente Inconsciente, uma série de vídeos gratuitos para te ajudar a explorar, descobrir e dominar todo o potencial que existe aí na sua mente, sobretudo na sua mente inconsciente. Nesse vídeo você vai descobrir que aí dentro você carrega um top de linha da natureza e por que isso pode ter se tornado, inclusive, um grande problema. Eu sou Eric Loureiro, mestre da mente inconsciente, treinador comportamental internacional. E nos últimos 13 anos eu ajudei mais de 46 mil pessoas a dominarem suas mentes inconscientes para alcançar uma vida pessoal e profissional que faça sentido de verdade. No episódio de hoje eu vou te explicar mais sobre como funciona a arquitetura do cérebro humano e de que forma essa arquitetura do cérebro humano determina diretamente o resultado que você tem na sua vida hoje e a qualidade da sua vida hoje. Esse conceito que eu vou te ensinar agora é um conceito relativamente recente na neurociência, foi descoberto ou estruturado ou revelado na década de 70 por um pesquisador e neurocientista chamado Paul MacLean. Paul MacLean descobriu que nós tínhamos estruturas no nosso cérebro que cumpriam com funções diferentes, o que hoje é conhecido como a teoria dos três cérebros ou a teoria do cérebro trino. A lógica básica por trás da teoria do cérebro trino diz o seguinte: ao longo da evolução das espécies, foram sendo desenvolvidas e acopladas novas áreas do cérebro conforme a complexidade de funções que aquele animal, que cada espécie tinha que executar. Talvez você não saiba, mas aí dentro da sua cachola agora, enquanto você me ouve, me assiste, me vê, existe um top de linha da criação em matéria de sistema nervoso. Você sabia que tem um top de linha dentro ou você achou que estava precisando de um upgrade, de uma troca com troco, hein? Na verdade, essa máquina que você carrega aí é a máquina mais poderosa que existe entre todos os cérebros do reino animal. Só que talvez você não saiba exatamente como usar isso e logo parece que ela tem alguns desafios, alguns defeitos, alguns problemas, mas eu vou te contar um negócio. Não há peça faltando no cérebro humano. Por mais que você tenha dificuldades em algumas funções no seu dia a dia de dominar sua mente inconsciente, não há peça faltando no cérebro humano. Muito pelo contrário, há máxima complexidade, robustez e eficiência nessa máquina. O cérebro total é uma máquina de mais ou menos 1,5 kg, mais ou menos desse tamanho assim, que sozinho, quase imóvel, consome aproximadamente 20 a 25% do seu gasto energético e calórico ao longo de um dia. Imagina, você tem todos os seus músculos, todos os seus processos acontecendo de uma forma simultânea, multidimensional ao longo de um dia, e uma máquina pequenininha de 1,5 kg, que é muito pouco dada a sua constituição corporal total, 1,5 kg aproximadamente consome mais de 20% de todo o seu gasto de energia ao longo de um dia. É porque tem algo muito complexo, muito fascinante sobre essa máquina. Então eu vou te explicar quais são cada uma das três etapas, cada uma das três estruturas desse seu cérebro aí dentro. Cérebro número 1, nós chamamos de cérebro reptiliano ou sistema reptiliano. Pensa o seguinte, ao longo da evolução das espécies, é como se os animais fossem se tornando mais e mais complexos, né? Um réptil, por exemplo. Ele não fala, não se comunica, não tem ali a compaixão, a empatia, não tem que amamentar outro animal, diferente dos mamíferos. Então é um animal que tem funções relativamente simples. É um animal que ele vai funcionar basicamente como um réptil, em luta ou fuga. Basicamente se preservando os seus instintos, por isso que você está andando às vezes ali na beira de um parque e você vê um calanguinho, sei lá, e quando o calango te vê, qual que é a primeira reação dele? Fugir, se esconder e sair correndo. Ou se ele se sente muito ameaçado, ele pode tentar eventualmente uma reação, uma luta ou alguma coisa do tipo. Mas percebe, são animais que eles têm relativamente pouco repertório comportamental. Não é um animal que demonstra afeto, não é um animal que sente tristeza ou depressão ou qualquer coisa do tipo. Não sofre muito, também não executa muito. É um animal simples. Eric, isso é preconceito com os répteis? Ao longo da evolução das espécies, você vai vendo que novas funções vão sendo acopladas conforme o cérebro vai se desenvolvendo. Daqui a pouco você vai entender conforme eu explicar as outras áreas. Por isso foi apelidado ou batizado esse cérebro instintivo de cérebro reptiliano, sistema reptiliano. É a nossa base, é o nosso núcleo cerebral. Ao longo da gestação, quando você estava dentro da barriga da sua mãe, o seu sistema nervoso foi se formando, por consequência, o seu cérebro foi se formando, você teve essa primeira estrutura formada. Por quê? Porque a estrutura é responsável pela sua sobrevivência, pelos seus instintos. É a estrutura que faz você sentir fome, regula o seu sono também, faz você reagir quando algo pode ameaçar a sua integridade física, por exemplo. Então, esse cérebro reptiliano é o que, por exemplo, ao longo de um dia faz você sentir fome algumas vezes. Porque se você não sentisse fome, você não se alimentaria. Se você não se alimentasse, a sua integridade física estaria em risco. E todas as outras necessidades básicas, que são consideradas necessidades via de regra instintivas, são reguladas por esse cérebro. Além dos instintos mais básicos do nosso sistema, esse cérebro reptiliano ele também tem duas grandes possibilidades de reação. Reações de luta ou de fuga. É por isso que muitas vezes você tem uma reação de, no meio de uma discussão
no relacionamento amoroso, ou no trabalho, ou no meio da rua, ter a tendência de ou querer partir para cima num ataque, e esse ataque pode ser verbal, através de palavras, frases, tom de voz, ou querer fugir. Sabe quando a pessoa fala assim, cara, tô de saco cheio, não vou nem responder nada pra você. Vira as costas e se fecha num canto e fica quieto, em silêncio. É uma reação classicamente de fuga. Ou quando a pessoa vira as costas, pega o carro, vai embora e não quer mais ver a sua cara, etc e tal. Reação de fuga. Nós temos ao longo de um dia várias reações, micro-reações de luta ou de fuga. São micro-reações, não é como um réptil, não é como um calango, um lagarto. Em tese, nós teríamos outras áreas mais sofisticadas de funcionamento na nossa mente. Só que nós ainda operamos, via de regra, com os nossos instintos muito fortes e muito aguçados. Por isso, quando você está contrariado por um cliente, por exemplo, você pode ter a tendência a querer retrucar com aquele cliente, a querer partir para um embate, para uma argumentação mais forte. É o seu sistema reptiliano dizendo para você que você deveria estar lutando na sua argumentação. Éric, mas eu estou usando essa palavra, comunicação, o réptil não tem isso. Sim, mas os instintos de luta ou fuga ainda manifestam da mesma forma, com novas roupagens simplesmente. Próxima área do seu cérebro, seu sistema límbico, é o seu grande coração emocional do cérebro, né? É onde estão alojadas as suas emoções, principalmente as suas emoções primárias do ser humano. Todos nós, seres humanos, temos as emoções primárias nossas. Elas são emoções que são como as cores primárias. A combinação entre elas pode dar origem a qualquer outra emoção que você seja capaz de pensar ou de sentir. Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. No máximo, essas emoções são combinadas com um binômio, que é atração e repulsão ou atração e nojo. Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Ao longo de um dia, você passa e transita por essas emoções ou por variações dessas emoções inúmeras vezes. Pensa hoje, quantas variações de medo, insegurança, dúvidas e incertezas você já percorreu até o momento que você está assistindo esse vídeo aqui? Ou enquanto você está assistindo, vão surgindo medos, dúvidas, inseguranças e incertezas? Pensa na sua raiva. Quantas emoções de estresse, de impaciência, intolerância, nervosismo você passou ao longo do seu dia até assistir esse vídeo aqui? A sua tristeza, quantas vezes você se sentiu desanimado, chateado, sem energia? Variações de tristeza ao longo do seu dia até chegar nesse vídeo aqui. E alegria, quantas alegrias, prazeres, felicidades você teve ao longo desse dia? Espero que sejam várias. Até você chegar nesse vídeo aqui. E amorosidade, carinho, empatia, amor, ternura, preocupação com o outro, compaixão, quantas dessas variações você sentiu até chegar nesse vídeo aqui? Todas essas emoções e reações emocionais que o nosso sistema carrega e emite ao longo de um dia são gerenciadas basicamente pelo nosso sistema límbico, pelo nosso cérebro emocional. E é exatamente esse cérebro que determina diretamente os resultados que você tem na sua vida. Sabe por quê? Porque por mais que você saiba que algo pode te fazer mal, se aquele algo te faz mal, mas te traz um prazerzinho, a tendência que você execute aquele comportamento é alta. A tendência que você tome muita cerveja, por exemplo, você gosta de tomar muita cerveja, sabendo que aquilo vai fazer mal para a sua saúde, mas aquilo te traz um prazerzinho imediato, é alto. A não ser que você encontre outros mecanismos substitutos de comportamento que tragam a mesma alegria, a mesma felicidade, mas sem consequências indesejadas. Saber racionalmente que uma consequência indesejada existe naquele comportamento não é suficiente para frear a sua mente emocional, que ela quer porque quer ter alegria, ter prazer, ter amor, ter felicidade. É isso que justifica, por exemplo, que tem uma porrada de gente aí em relacionamento extraconjugal, em traições, em casos e adultérios, mesmo sabendo que isso põe em risco um monte de coisa importante na vida da pessoa. A pessoa sabe racionalmente, conscientemente e por lógica, mas quando ela vai ver, já fez de novo. Por quê? Porque o cérebro emocional pediu mais uma dosezinha de amor, de carinho, de felicidade. E aí a pessoa não encontrou mecanismos melhores, mais honestos, mais íntegros, mais robustos para alcançar aquilo, e a pessoa vai lá e quebra um acordo no relacionamento amoroso. Ou álcool, ou drogas, ou vícios, ou mais um monte de outras coisas. Também é o mesmo cérebro que faz você ter reações, explosões, por exemplo, faz você se sentir triste, desanimado. É o mesmo cérebro que faz você sentir com medo, com inseguranças, com dúvidas, com incerteza sobre o seu futuro ou sobre quem você é, por exemplo. Esse cérebro faz você ter medo de pedir demissão e montar um negócio próprio, por exemplo, mesmo você sabendo conscientemente que aquilo pode ser um ótimo caminho. É esse cérebro emocional que te freia ou te move adiante. Esse cérebro também não é responsável só por reações emocionais ruins, ele pode ser responsável por inúmeras reações emocionais maravilhosas. E muita gente acha que vai viver só racionalmente, sem saber que nesse cérebro estão guardados os maiores tesouros da sua vida. Pensa, os momentos mais marcantes da sua vida são momentos que tinham forte impacto emocional. E provavelmente só foram momentos tão importantes que você viveu ou chegou até aquele momento ali, porque você foi guiado por uma emoção. As grandes realizações da humanidade, um avião, um cinema, a energia elétrica, as grandes conquistas e avanços da humanidade foram movidas por um grande fator emocional.
a idealização, a construção, a melhoria de sistemas de computadores, celulares, smartphones, Wi-Fi, Bluetooth, carros e máquinas e tudo mais. Nenhum ser humano, em sã consciência, percorreria todos os desafios que essas conquistas trazem se não tivesse um forte fator motivador emocional por trás disso tudo. Então esse cérebro emocional, ele pode ser talvez o grande vilão da sua vida se você não souber usar suas emoções, dependendo do que está programado na sua mente inconsciente em relação a informações das suas emoções. Mas esse mesmo cérebro emocional pode ser o grande impulsionador, uma alavanca para uma vida melhor. Ou seja, esse cérebro emocional talvez seja a sua maior força. Se ela é usada a seu favor ou contra você, depende de qual programação está na sua mente inconsciente. Terceira estrutura do seu cérebro que foi desenvolvido muito predominantemente no ser humano, no animal homem, se chama córtex e neocórtex cerebral. É uma camada mais externa, aquela camada mais rugosa que você vê no cérebro. Essa estrutura do seu cérebro é responsável fundamentalmente pela sua lógica, racionalidade, intelecto. E aí mora uma dádiva e, ao mesmo tempo, um gravíssimo problema. Por quê? Pelo fato do ser humano, do animal homem, ter essa função muito bem desenvolvida, o animal homem tende a colocar em cima dessa estrutura todas as expectativas, as soluções e os poderes da própria vida, achando que racionalmente, logicamente, você vai conquistar tudo na sua vida, você vai ter todas as estratégias mirabolantes para conseguir funcionar melhor, ter um relacionamento amoroso melhor, um relacionamento familiar melhor, uma saúde melhor, uma prosperidade melhor, um trabalho melhor. Tudo isso você acha que você vai conquistar por lógica e racionalidade muitas vezes. Só que essa hipervalorização de racionalidade, lógica e intelecto muitas vezes nos afasta do que tem de mais poderoso em nós, que são impulsionamentos emocionais. Há uma grande ilusão do ser humano de achar que por lógica e racionalidade ele vai melhorar todas as coisas da vida dele. Isso não é verdade. Os grandes resultados que você teve na sua vida, sim, vários deles passaram por lógica e racionalidade, mas a maioria deles, se não for a totalidade deles, foi muito mais motivada por questões emocionais do que racionais. E os grandes problemas da sua vida também foram muito mais originados por questões emocionais do que racionais. Quer ver? Uma pessoa que passa por uma separação, um divórcio difícil, doloroso, o que produziu esse divórcio? Foi falta de lógica, racionalidade e intelecto, ou você sabia que o relacionamento estava indo para um lugar difícil enquanto ele estava caminhando? Mas mesmo assim, você ou a outra pessoa, ou vocês dois, não conseguiam mudar isso durante o processo. Porque o jeito que vocês usavam as emoções se relacionando era mais poderoso do que lógica, intelecto e racionalidade. Você sabia que aquele caminho talvez te machucaria, mas você não conseguia lutar contra aquilo. Pessoas que tiveram grandes promoções nos seus trabalhos, você acha que essa pessoa foi promovida por lógica e racionalidade? Ela pode ter sido contratada por lógica e racionalidade. Mas depois de ter sido contratado, o que faz alguém crescer numa carreira, ser promovido, ser demitido ou estagnar nessa carreira são fatores emocionais. Porque fatores emocionais determinam muito mais a qualidade dos nossos relacionamentos e dos nossos resultados do que saber o que fazer. Uma saúde física, por mais que você saiba qual é a sua forma de se alimentar adequadamente, o que faz você comer mais ou comer menos ou comer pior é muito mais fatores emocionais do que fatores racionais. Quer ver como esses três cérebros funcionam, por exemplo, nesse exemplo de alimentação? O que faz você sentir fome é o seu cérebro reptiliano, instinto. O que faz você querer comer demais porque você está meio chateado, meio estressado ou meio triste naquele dia é o seu cérebro límbico, o seu sistema emocional. O que faz você saber qual é a dieta ideal para você chegar no resultado desejado é o seu cérebro racional, lógico, seu córtex e neocórtex cerebral. Se você vai implementar a dieta ideal no seu comportamento naquele dia, vai depender muito mais do seu cérebro emocional. Se você entende e sente emocionalmente que aquela dieta adequada vai te trazer um resultado que você almeja, que você adora, que sente alegria, felicidade e prazer em alcançar, você vai implementar aquela dieta. Se você, por outro lado, emocionalmente, está naquela época da sua vida descontando suas angústias num prato de comida, quem vai ganhar esse jogo é o seu cérebro emocional. Ou seja, o seu cérebro racional, córtex e neocórtex, diz para você o que fazer, como fazer. O que decide se aquilo realmente vai ter valor emocional para você implementar aquilo é o seu cérebro límbico. E o que vai gerar uma reação, se você estiver em algum momento em algum risco para a sua saúde e integridade física, por exemplo, vai ser o seu sistema reptiliano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo é que não necessariamente ter um diploma a mais lógica, mais racionalidade, mais intelecto vai fazer com que você tenha uma vida de melhor qualidade. No final das contas, a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das suas emoções e dos seus relacionamentos. E a qualidade das suas emoções e dos seus relacionamentos passa muito longe de córtex e neocórtex cerebral. Passa muito longe de racionalidade, lógica e intelecto. Isso tem muito mais a ver com o que você carrega de informações no seu cérebro emocional e no seu cérebro instintivo do que no seu cérebro racional. Por isso muitas pessoas superestimam a lógica e a racionalidade e têm um zilhão de diplomas, mas não estão profundamente felizes com a vida que têm, não se sentem realizadas verdadeiramente. Ou a pessoa acha que ter mais um diploma vai fazer com que a vida dela melhore. E não necessariamente isso é verdade. Por vezes pode até piorar
se a pessoa não souber como usar esses conhecimentos que ela vem adquirindo. Depois desse vídeo, talvez você comece a abrir um radar, um filtro de percepção de você mesmo um pouco melhor. Talvez você consiga perceber ao longo de um dia, ao longo do dia de hoje, ou de amanhã, ou dessa semana, você se perceba melhor em que momento você parece estar reagindo mais racionalmente. Em que momento parece que você está reagindo muito mais emocionalmente? Em que momento será que você está reagindo com base nos seus instintos de luta, fuga ou preservação, hein? Você vai começar a abrir um filtro de percepção e talvez se lembre exatamente dessa aula que você acabou de assistir aqui comigo. Faz sentido? Muito bom! Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo desse vídeo aqui, dá um like aqui, um joinha pra mim, pra eu saber que você curtiu esse vídeo. Compartilha com as pessoas ao seu redor, tem uma setinha aqui embaixo, em algum lugar do vídeo, para que mais pessoas ao seu redor saibam desse conhecimento e ajudem elas a terem uma vida melhor. E também se inscreve aqui no canal do YouTube, porque eu vou soltar mais vídeos ao longo das próximas semanas, você fica sabendo ali em primeira mão, pão quentinho, fresquinho, saindo do forno para você. Se você quiser saber mais como funciona a mente inconsciente, eu vou deixar aqui outro vídeo meu para que você clique e vá lá conferir, vá assistir, porque tem mais informações, mais peças nesse imenso quebra-cabeças que é a sua mente inconsciente. Essa é a função de existir do nosso manual. Gratidão pelo seu tempo e eu te vejo em breve no próximo episódio do Manual da Mente Inconsciente. Até lá!